Samuel, antes da gente começar, o torneiozinho de futebol lá das empresas, entre empresas que a gente tava combinando, mano, eu tô com um esqueminha bacana pra nós tirar o dinheiro. Esquema? Tipo, Como assim esquema? ó, vamos supor, o primeiro jogo é no primeiro jogo, tá? É no primeiro jogo. O que eu comentei lá com o pessoal, que o pessoal veio falar comigo cara, primeiro jogo, 3 amarelos. Se o nosso time tomar 3 amarelos, a gente tira uma grana boa. Você joga no gol, então você toma um. Eu jogo ali mais atrás, eu tomo outro. E aí eu só tenho que convencer mais um a tomar um amarelo. Aí a gente tira uma grana boa. O que você acha? Não, que isso, cara. Para com isso. Pô. Top. Semana de Ted Laço começando. E eu já tenho opinião polêmica aqui hoje. Eu já tenho uma opinião Ei, polêmica. Eu não gostei. Eu que não isso, gostei cara? desse episódio. Não gostei. Você não gostou do episódio como um todo? Cara, eu acho que esse episódio tem partes maravilhosas dele, a gente vai falar sobre elas. Ele tem partes maravilhosas, mas ele é mal construído, ele é mal escrito, e eu sinto que às vezes ele é até mal dirigido. Os atores vai tão automático assim que sei lá, não acho que tenha sido a melhor das experiências com Ted Lasso. Eu julgo ser, na minha opinião, o pior episódio da história de Ted Lasso. Meu Deus. Que opinião polêmica. Pra vocês verem como a gente leva a sério a live que a gente não conversou antes. A Não, gente só chegou você aqui, sentou pra gostou? gravar e falou. Cara, eu gostei. Gostei. Gostou? Bom, Gostei. eu acho Não isso considero bacana. pior. Eu gostei, eu gostei. Eu acho isso bacana que a gente vai ter visões diferentes aqui. A gente sempre vem em elogia, né? Hoje a gente vai Sim. ter visões diferentes sobre a situação. Isso é bom, isso é bom. Isso Isso é constrói o bem bom. diálogo ali. Mas vamos lá. O primeiro arco que eu queria comentar, e é bem rápido, tá, gente? Ele é bem superficial, como o próprio arco foi aqui durante a nossa conversa, que é o seguinte. Roy Kent. A gente vem há algum tempo esperando um episódio que ele fosse o plano central da coisa. E o Roy não vai. Realmente, assim, o roteiro parece que não sabia Esqueceu o o que Roy. fazer. Eu sempre falo, né? Sempre bate na tecla de calma que Ted Lasso vai te entregar o que você tá esperando, mas no tempo dele. E eu acho que com o Roy é a primeira vez que isso é um erro. Eu acho que é a primeira vez que eles falam assim, gente, tá bom, mas e o Roy? O que a gente faz com o Roy? E aí, nesse episódio, o Roy escreve uma cartinha. Ele tem o arco lá com a irmã e a sobrinha e o Jamie também, O do né? dia do tio. O do dia do tio, que é até bacana. É um episódio, um espaço dentro do episódio bem bacana para mostrar que ele e o Jamie são amigos, sim. Não adianta mais os dois negarem, eles são melhores amigos, sim. Isso já está afetando não só o profissional de cada um deles, mas o pessoal de cada um deles. Entendeu? E isso eu acho que é a maior prova de que os dois são amigos. A sobrinha dele vira e fala: Você só fala dele, tio Roy. Então Vocês se veem todos os dias. Vocês são melhores Vocês se amigos, veem poxa. todos vocês são melhores amigos. Eles só não quiseram admitir isso ainda. E isso é bacana. Mas rola um estalo. O estalo a gente já vai falar mais pra frente o que é. E o Roy fala: Bom, já sei o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu tenho que escrever uma cartinha pra Killian. Não foi a melhor das soluções. Cara, é uma Não solução. foi. Não dá pra dizer que não é uma solução. Mas não é a melhor. É o que você falou, não é a melhor das soluções, cara. O que você achou dessa resolução? E já no final, pum, tão juntos de novo. É que, tipo, a temporada inteira. O final da outra temporada a gente já ficou meio que aquele pé atrás do tipo, esse relacionamento não sabemos se vai durar. Os dois estão em momentos diferentes da carreira, Uhum. já tem esse impacto da viagem, que eles vão ter que focar, então a gente já ficou meio que, pô, eles vão mexer nesse casal. O Sim. Ted Lasso nada é à toa, assim, eles vão acabar mexendo. E aí acaba rolando o término. A sobrinha dele claramente fala, pô, você tá sendo burro. Desculpa, você tá sendo Ela, burro, você que tá... ela literalmente fala isso, né? Então.
Então a gente já sabia que era aquilo. A gente já sabia que era uma Aham. questão do Roy, que ele não sabia, ele não estava sabendo lidar com aquilo, tipo, e seria uma fase difícil do casal, mas enfim, eles passariam juntos. Uhum, uhum. Mas aí o lance do estalo pega um pouco. Tipo, o diálogo que ele tem, que geralmente quando tem essas resoluções, são diálogos muito profundos, ou, tipo, de Sim, fato dão estalos. Tipo, a construção sim. do roteiro pra quando fecha um arco, desse, ainda mais desse tamanho, que o público tanto espera, que o público tanto gosta, a gente esperava uma situação ali um pouco mais, sei lá, tipo, do tipo, o que eu imaginaria, tipo, pô, ele vai saber alguma coisa daquilo e aquele negócio ele vai mexer com ele do tipo, pô, eu não posso ficar longe dela, ou do tipo, Sim. ela é a mulher da minha vida, e não um diálogo com a professora que flertou com ele e falou, pô, não, mas você tava uma bagunça, eu já tô acostumado com as crianças fazendo bagunça, e é isso. Caraca. Você quer um exemplo dentro de Ted Lasso mais perfeito que isso? O diálogo da Rebecca falando pro Ted ficar com o filho dele. Aquele diálogo do Ted ficando com o filho dele, ela falando assim, cara, vai lá cantar Hey Jude com seu filho, sabe? Vai lá falar com ele, vai cantar isso pra ele. Mano, isso é um diálogo mais profundo, até um pouco mais simples do que foi o diálogo do Roy e da Killy, e que tem muito mais impacto e resolução do que essa situação, sabe? Não, realmente, Pô, assim, ficou muito pobre. Muito pobre. E isso, pra até por mim, conta da expectativa, né? Tipo, o Roy é um personagem muito querido, aquele também, o casal ali, tá, pô, daria pra ser pois mais é, elaborado. Até pois é. porque, tipo, o que pega em Ted Lasso? A régua é muito alta. A gente vai entrar em Isso, outros arcos aqui e a gente vai ver o quão a régua é alta. De isso. resolução de arco, de desenvolvimento e tudo mais. E de fato, parece que eles não sabiam o que fazer com esse personagem. Eu sinceramente vejo um ponto que já começa a me deixar um pouco preocupado, El. Porque a gente sempre elogiou muito as resoluções de conflitos, as mensagens por trás de cada trama, de cada arco, e é a primeira vez que um arco que é tão importante para a série, que é tão querido na série, não é bem resolvido. Isso me preocupa para o final aqui. Faltam 2 semanas para o final da série. Isso me preocupa realmente um pouco para o final dela, cara. De verdade. Não queria estar preocupado assim, mas me preocupa. O que deixa mais tranquilo é que, tipo, daqui a pouco a gente vai entrar, né, em arcos. Em arcos que eu acho que, tipo, estão indo pelo contrário, tipo, fecharam muito bem. É. Eu acho, pra mim ficou claro, assim, tipo, pra mim esse é o fechamento. A gente vai entrar, fiquem tranquilos que a gente vai entrar nesse arco aí, eu Uhum. vou falar o porquê eu acho que fechou tão brilhante. Então isso me deixa esperançoso. E também, tipo, vou retomando aqui, tipo, o do Roy fecha ruim, mas é porque a régua é alta. Não é que, tipo, seja um negócio, É. tipo, horrível e foi só, tipo, jogado, assim. É que a régua é Mano, pra alta, a gente mim é. esperava algo mais Pra mim profundo. foi Você acha, jogado, pra cara. você foi jogado? A minha sensação é que foi jogado. A minha sensação foi que todos os roteiristas estavam sentados juntos e falou, gente, e o Roy? E todo mundo fez, Esquecemos, mano, o Roy! Sabe? esquecemos ele na temporada. É, sabe? Uma parada assim. Eu sinto que foi assim. Eu não queria dizer que, pô, a régua é alta e por a régua ser alta ele tá um pouco abaixo. Não. Pra mim ele tá muito ruim. Muito ruim. Uma coisa que Ted Lasso nunca me entregou. Algo muito ruim. E o do Roy é um dos melhores arcos que tem, né? Pô, é o mais legal de se aproveitar porque é um É o turrão aprendendo a ser ex-jogador, tipo, o humano. cara durão, com várias Sim. camadas ali pra ser É, trabalhadas. sim. Ele sempre entregou ótimos arcos ao longo de toda a série. Pois é. Infelizmente. E dessa temporada tava entregando mesmo, né? Que com o próprio Jamie ali junto e tal. Já tava entregando bem também e acabou não sendo a melhor das resoluções dele com a Kylie. Isso daí a gente concorda, né? Você vê Concordo, não, até um pouco isso aqui bem a e gente tá na tal. mesma página, não, a gente tá na Sim, mesma página. perfeito, perfeito. Vamos para o próximo arco do episódio. Agora esse a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O episódio abre com uma passagem sobre seleções, os comentaristas falando sobre o desempenho do Richmond, que está 10 vitórias seguidas, 10 vitórias seguidas, O time e está voando. uma exato, e uma rápida passagem sobre o Nate. A produção está colocando aí na tela. Hoje a produção não sou eu. Hoje a produção não sou eu. A produção é Deus. Hoje a Por isso que eu vou produção é a olhar voz sempre da pra cima e consciência. pedir. A voz da consciência. O Nate saiu do West Ham. O Nate
está fora do West Ham e ele não foi demitido, ele se demitiu. O time estava em segundo lugar da Premier League, treinador prestígio em alta, e ele está fora. Ele saiu, ele decidiu sair. E aí, agora a gente entra, num ponto do que você falou. Régua muito acima e as coisas um pouco abaixo. Aí eu já não acho ruim. Eu já acho só um pouco abaixo. Eu queria ter visto o que motivou definitivamente o Nate a deixar o West Ham. Fica muito subjetivo, subentendido. Você sabe que é por conta do... Meu Deus, como que é o nome dele? Rupert. É. Rupert. Você sabe que é por conta do Rupert, mas você não sabe exatamente qual foi o estalo para isso acontecer. Cara, aí eu acho que o final do episódio foi o estalo. Acho que o episódio como um todo, tipo, constrói essa questão do ambiente. E aí, nesse episódio, acho que deixa mais claro ainda, tipo, quando rola o diálogo com o pai dele, ele fala, pô, eu queria que você fosse feliz. Eu acho que claramente ele não estava feliz ali, ele não estava num ambiente acolhedor. Ele ainda tentou fazer esse ambiente virar para ele, que era essa aproximação com o Rupert, era essa aproximação com a equipe técnica que estava dele, né, tentando fazer um Diamond Dogs ao estilo dele. Então, Sim. tipo, o episódio mostrou quão isolado ele estava. Sim, E isso com sim. aquela situação que ele passa com o Rupert, né, do Rupert levar ele pra sair com outras mulheres, como aquilo seria constante na vida dele. Tipo, porque tipo, ele já aconteceu aquilo do Rupert levar a modelo pra ele ficar, né, que foi a modelo que ele foi até no restaurante e tudo mais. E mesmo ele namorando, aquilo se repetiu. Então acho que ele já tava muito nesse sentido de isolado, de não fazer mais sentido, né? Ele não tava mais conectando com aquela situação. E acho que pra mim o ponto de ruptura máximo foi aquilo, foi ele ver e dar o start e falar, pô, não, é isso, tipo, eu preciso pensar em mim, tipo, esse não sou eu. Eu não vou, isso vai se tornar insustentável e tipo, o caminho natural vai ser eles mandarem, então acho que faz sentido eu ir, sabe? Faz sentido eu tomar essa decisão. E também é a primeira vez, e acho que é a evolução do personagem. Tipo, é ele chegar nesse momento, tipo, ele se colocar, tipo, pô, eu cheguei no West Ham pelas qualidades que ele tem, porém ele foi colocado. O Rupert chegou e trouxe ele, fez tipo, toda aquela articulação. E essa é a primeira vez que a gente vê ele tomando as rédeas da situação. Tipo, quando ele foi para ser também auxiliar do Richmond, o Ted chamou ele, e acho que muito legal do personagem amadurecer e falar, não, eu vou sair. Eu tô em segundo lugar, o time tá voando, tipo, tudo tá funcionando, mas, tipo, o principal não tá funcionando, que sou eu, que é para mim. É esse ambiente. É uma boa interpretação, mano. Me deu outra visão da coisa, porque eu achei que tinha sido muito sair e depois a série resolve isso. Mas é uma boa interpretação, visto tudo que a gente estava assistindo antes, né, na série. É porque o Gostei, episódio gostei meio que mesmo. fecha assim, o último episódio fecha assim. Então acho que é legal, tipo, não mostrar, só falar, cara, ele saiu. Tipo, aquilo que a gente viu lá atrás impactou nisso aqui, ó. Justo, O justo. Já nosso mudou, prestígio foi embora. já mudou um pouco minha opinião sobre esse arco, justamente porque é tudo com o Nate, é tudo muito complexo, muito dúbio, muito é tudo muito com o Nate. Ou é muito ruim ou é muito bom, e não no sentido de ser ruim de má qualidade, mas é ruim nas ações que ele toma, nas atitudes que ele toma, ou é muito bom como finaliza o arco, basicamente. Porque ele fica dias e dias e dias na casa dos pais, e na casa dos pais ele tem uma conversa muito bacana com o pai dele, que eu queria muito, muito que essa conversa ela tivesse acontecido da maneira que foi. E quando ela acontece, eu falo, putz, que bacana, cara. Porque é aquela parada do reconhecimento do pai. Ele sempre achou que o pai dele criticou ele demais pela vida, e na verdade o pai dele só não sabia ser pai de uma pessoa que era acima da média. E a gente sempre viu que o Nate é acima da média. Pô, ele era uma pessoa razoavelmente pobre na Inglaterra que sabia mais do que todo mundo que tá treinando uma Premier League. Cara, ele pegou o West Ham e pôs em segundo colocado. Ele não aprendeu isso agora, ele aprendeu isso durante toda a vida. Então ele é uma pessoa acima da média. Ele é uma pessoa acima da média. E aí tudo inicia essa ideia por trás do acima da média quando a gente vê ele tocando um violino de uma maneira muito profissional. Assim, num nível absurdo.
que é uma montagem muito bacana entre ele tocar o violino e o discurso da Rebecca, que a gente já vai falar. Mas essa forma que o episódio propõe, e aí vem, depois dele tocar o violino, vem o diálogo, e o pai dele virando e falando, cara, eu não sabia, eu não sei ser pai de um gênio. Eu não sei ser pai de um gênio. E isso me intimidou e eu acabava errando com você. E aí a gente tem uma coisa que é muito raro de acontecer, que é um pai pedindo desculpa. Sabe? Por uma atitude que ele sabe que não foi certo, assim. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Eu gostei disso no episódio, da resolução. O conceito de como ele saiu do Ethan ainda estava me incomodando. O El deu uma acendida de luz na minha cabeça, mas esse final eu gosto dessa resolução, porque a ação que ele toma depois com o Will, de se mostrar disposto, de se mostrar aquele Nate do começo da série, já me faz querer, putz, caramba, mano. Eu acho que o Nate é o perfeito substituto pro Ted. Cara, eu acho que sim. E acho que tipo, um acerto muito grande dos roteiristas é que os primeiros sinais do Nate ser. Não é desvio de caráter, mas tipo, de fazer escolhas mais duvidosas, assim, que a gente ficasse com o pé atrás, foi justamente a chegada do Will. Uhum. Esse foi o primeiro lampejo, que a gente via o Nate ali, tipo, às vezes ele até subiu um pouco o tom com os jogadores, mas foi com o Will que a gente ficou assim, falou, caraca, tem coisa aí. Tipo, tem alguma É, coisa mudando, ou o poder subiu a cabeça. E eu acho que, tipo, concluir isso com ele se redimindo com eu acho que é muito, tipo, é um acerto muito grande, porque seria fácil, tipo, ele chegar no Ted, pedir desculpa, no Bird, enfim, qualquer outra pessoa ali, tipo, do alto escalão. Mas ele começar pelo Will, que foi, tipo, o cara que ele foi pisando e tudo mais, e reconhecer isso, acho que já é uma boa mudança do personagem. E o diálogo com o pai dele é simplesmente maravilhoso, assim. Como cara, você falou, tipo, é muito difícil, mas tipo, é um dos momentos tops assim da temporada. É esse diálogo, porque de fato a gente entende essa pressão que ele tinha, essa pressão que ele carregou para a vida dele, né, os reflexos que isso gerou, né, toda essa pressão, toda essa uhum. autoestima baixa que ele tinha, né? Porque como você falou, como o pai dele mesmo deixa claro, tipo, pô, ele é um cara acima da média e ele, pô, sentia lá embaixo. A todo Pois momento é, ele tava lá por pois, baixo. pois é. Esse ponto, quando ele diz, ele não diz só pro Nate, ele diz pra gente também, que faz a gente refletir sobre tudo que o Nate passou durante a série. E você vê que, pô, é real, o cara é muito acima da média no quesito inteligência. E esse ponto de inteligência muito grande em alguns aspectos tira um pouco da inteligência em outros pontos. A inteligência emocional. O Nate é uma criança. Sim, No emocional, o Nate é uma criança. Mas em todos os outros aspectos da vida que precisam de um padrão, que precisam de um senso, ele é gênio. E é isso. cara, acho que sua leitura foi perfeita, porque tipo, o principal gatilho de conflito dele com o Ted foi: você foi meu amigo e agora você me deixou de lado. Foi isso, foi 100% emocional, sabe? Foi cem por Uhum, cento tipo, total. pô, E se você parar leitura para perfeita. analisar, eu fiquei pensando depois que acabou esse episódio que todas as vezes que o Nate, com exceção do falso 9 lá, que acaba dando certo depois, todas as situações em que o Nate propôs para o Richmond uma mudança, elas funcionaram, elas deram certo. Então, nesse caso, definitivamente eu vejo o Nate como uma redenção completa agora. Resta a gente voltar a ter simpatia pelo personagem e empatia. Sabe? Eu acho que a série precisa ainda fazer isso. Eu senti empatia por ele quando ele ficou ali meio afastado na. Não, isso sim, isso daí já Isso começa, já é um pequeno, já é, uma já é aquele, fagulha. já é aquele, já é aquela construção. Mas eu acho que, como faltam 2 episódios, eu acho que, tipo, o reconciliamento dele com o Ted, com o time, com o Bird, enfim, toda. Tanto que tem até uma passagem engraçada, né? Que o Bird marca um encontro com a namorada dele pra comemorar essa má Uhum, fase do Nate e tudo mais. uhum, Eu acho que eles vão guardar isso pro último episódio. Que acho que é algo sim, grande, né? É algo que fecha a última temporada. Não sei, isso aí é um achômetro. Pode ser que, tipo, o próximo episódio já comece com isso e já deixe ele já nesse lugar. resolva. Mas acho que sua teoria é muito boa dele ser essa pessoa para assumir o posto do Ted, uma vez que a gente está
tendendo a acreditar que o Ted vai deixar o time, né? Tipo, vai voltar pra ficar com o filho dele. E acho que, pô, o Nate é o cara ideal ali. Pra mim tá claro, ou é o Nate. É o Nate, não tem outro, é o Nate. Cara, Próximo. sabe para mim qual foi a situação que me fez pensar sobre esse substituto do Ted? Toda vez que o Ted está olhando sobre o Nate alguma coisa, uma reportagem, conversando com a Rebeca, e o que quer que seja, ele dá um olhar de tipo esperança. Não é um olhar de desprezo, não é um olhar de dúvida, é um olhar de esperança. Eu acho que o Ted só não havia tomado a decisão no coração dele ali, porque o Nate, porque ele não via quem substituí-lo. E agora ele vê o Nate e fala: caramba, agora eu posso voltar para casa, sabe? Agora eu posso ficar com meu filho Tipo, eles vão porque estar eu em sei boas que o mãos. Nate porque eu sei que o Nate vai dar conta, porque o Nate conhece mais do que ninguém isso aqui. Então eu acho que é isso, assim, esse arco do Nate, ele trava muito bem nesse episódio, ele encerra ali nesse episódio muito bem e me dá essa ponta de resta a gente, ele reconquistar o público, eu acho que essa é a palavra, reconquistar o público para quando ele assumir o Richmond lá no final, a gente ficar feliz pelo time que conquistou a gente, pelo Roy e talvez pelo Beard, que fique lá ou não, mas essa é a situação, sabe? Eu acho que ainda falta ele reconquistar a gente de alguma forma. Alguma Perfeito. coisa a dizer? É isso. Não, é isso. É isso? É isso. Vamos partir para o próximo arco. E o pessoal vai achar estranho esse próximo arco. Porque ele é um arco do Sam. Mas a gente só trouxe fotos do Jamie. Porque o arco do Sam, ele é mais uma homenagem do que uma situação de ser um arco por completo. Tanto que a gente vai falar, acho que, dele bem rapidamente. Ele é o arco bonito do episódio. Para mim, ele é o arco que faz ele emocionar. O episódio começa com o Ted e o Beard anunciando todos os jogadores que foram convocados para suas seleções. Todos os jogadores. A gente tem até uma situação engraçada do Danny com o Zorro. Zorro não, desculpa, o Van Damme. Desculpa. Que os dois, tipo, acabou clube, agora é seleção, um vai jogar contra o outro. Você não é meu amigo. Cara, isso Você é meu absurdo. inimigo. Isso é absurdo, isso é absurdo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E depois, no final, quando eles voltam, pô, cara, como é que tá seu nariz? O Danny volta a ser o Danny normal, sabe? Pô, isso é muito bom. Isso é muito engraçado, cara. Isso eu realmente achei engraçado. Mas aí a gente tem a situação do Sam, que talvez tenha sido o jogador, junto com o Jamie, que melhor se adaptou ao futebol total. Talvez seja o que melhor se adaptou. E ele não é convocado para a seleção da Nigéria. E a gente lembra do Akufo, que tá nesse episódio, né? Ele volta para esse episódio. Uhum. Eu acho que mais para nos relembrar sobre a situação do Sam do que sobre a Do liga. porquê. Não, é isso. É mais para relembrar que as coisas não funcionam para o Sam na seleção da Nigéria por causa do Akufo e não pela liga que ele vai tentar montar, que a gente vai falar já já. O que você acha, Well, nesse quesito, assim, essa construção, você acha que é bem feita, trazer o Akufo para isso? O que você viu desse ponto? Cara, eu acho que faz sentido o Akufo ser a fagulha da liga de criar. Uhum. Porque ele é um empresário maluco que Só quer dinheiro. só quer dinheiro e é emocionado, né? Tipo, tem essas explosões ali. Então acho que é um bom lugar pra colocar ele, sabe? Pô, a gente precisa criar uma liga. A situação da liga eu acho muito boa. Até, tipo, dialoga, né, com a realidade do que foi tentado na Europa e tudo mais. E toda a problemática disso. Sim. Então acho que faz sentido a pessoa que tem essa ideia ser o Akufo, uma vez que a gente já viu como funciona a cabeça dele, né? Como ele é. E uma vez que ele tá de volta, tipo, precisava fechar esse arco do Senna. E acho que é legal mostrar, relembrar, né, o que rolou, como o Senna foi firme. E como o Senna também, tipo, pô, ele foi firme novamente.
É, ele foi o peixinho dourado. Peixinho dourado. Porque, É isso. tipo, desde a primeira temporada a gente vê a relação dele com a seleção da Nigéria. Volta de novo a questão da foto, que é uma parte que Sim. pega muito, assim, tipo, é o país dele, defender todas as causas que ele levanta é pela Nigéria. Tipo, quando ele se coloca contra o patrocinador do time, a relação É dele com o tudo pai do pela. restaurante é tudo pela Nigéria. Ele tem uma relação muito forte com o país dele, tanto que ele tem um restaurante Uhum. nigeriano na Inglaterra. Então a gente entende o não ser convocado, o quanto isso deve machucar nele, o quanto isso pega nele. Só que, tipo, ele literalmente leva a sério o lance do peixinho dourado. Ele sente, Sim. mas ele segue. Ele Isso é só muito, continua vivendo, né? Isso é. isso é muito Pô, foda, isso é muito ele é bonito. um menino também, né? Porque 2 temporadas atrás a gente sabe que ele tinha 20 anos. Ele tá com 22 agora. Então é um menino ainda, né? Querendo ou não. E é legal que o Jamie sabe que o Sam sente. Que machuca ele não ser convocado. E o Jamie, ele entra no jogo, né? O Jamie entra no jogo da Inglaterra. E eu achei legal, inclusive, eu vou pedir para a produção colocar a foto já já, mas eu achei legal, inclusive, que existe uma referência ao técnico, mais um técnico de verdade, né? Que eles falam, o Southgate vai colocar Jamie Tart. E o Jamie utiliza justamente o número do Sam, que é o número 24. Ele usa o número do Sam. E na hora que ele tira o colete, meu amigo, o que eu me Ah, segurei é brincadeira. O que eu me segurei é brincadeira. Porque me bateu toda a lembrança deles brigando lá na temporada, do Jamie fazendo um pouco dele, e dele também não se ajudando na situação. Cara, nossa, que cena, que imagem é essa aí dele entrando na seleção da Inglaterra? cara, pega muito porque se a gente for retomar, né, a primeira temporada, o Sen tinha muita dificuldade mesmo pra se adaptar. Ele tava em baixa no time, e o Jamie, como era estrela, né, tipo, tinha várias cenas de conflito. E como você falou, o Sen foi um dos que mais se adaptaram a esse futebol. Foi o que fez melhor pra ele, assim, o modo de jogar. Ele foi destaque, passou a fazer gols. E como o roteiro é inteligente, né, tipo, em nenhum momento houve um diálogo pro Jamie pra ele falar, pô, eu acho que o Sam tá afetado nada. A câmera Uhum. simplesmente vai aproximando dele e no olhar a gente vê, tipo, a tristeza e, tipo, o entendimento, sabe? Uhum. Tipo, ele vê ali o Sam abatido, né, por não ter sido. E, tipo, ali no olhar, tipo, ele fala, pô, não, preciso fazer alguma coisa, sabe? É. E essa O coisa, que, o tipo, é que muito... é tipo, é um o auge da símbolo. carreira do... É um sim, É. porque esse momento aqui que a gente tá vendo é o auge da carreira do Jamie. Pô, ele tem de representar a seleção, sabe? Ele foi convocado. O arco É dele nessa isso. temporada começa, tipo, ele vê o Zava chegando no time e ao invés dele, tipo, ser estrela e ficar encolhendo, ele fala, eu quero melhorar. Eu E a quero gente vê ser a igual esse temporada, cara. tipo, eu quero ser bom pro time, eu quero melhorar mais do meu jeito atual agora. Tipo, ser uma peça fundamental, a bola passar por Uhum. mim e tudo mais. E aqui a gente tá vendo, tipo, a conclusão disso. Tipo, ele é a estrela do time e ele tá indo representar o país dele. E nesse Sim. momento, tipo, o auge, tipo, o que emociona é justamente isso. Nesse momento do auge dele, ele não tá pensando nele. Ele não pensou, tipo, no Jamie Estrela, Sim. tipo, ele arrumando o Sim. cabelo pra entrar. Ele fez uma homenagem pro amigo dele. Cara, Exato. isso é Não, qualquer isso coisa é de maravilhosa, velho. fenomenal. Isso é coisa fenomenal, assim, isso daí, provavelmente essa imagem, inclusive eu vou pedir para a produção me mandar depois, essa imagem provavelmente vai virar o meu wallpaper de tudo, assim, porque, pô, isso é arte. A simbologia por trás disso é o que o El falou. Para um jogador de futebol, representar o seu país é o ápice da sua carreira. Todo mundo sonha com isso, independente do tamanho da seleção. A gente aqui no Brasil pode falar bem porque, pô, a nossa seleção talvez seja a maior que existe. Mas qualquer seleção, cara. Qualquer seleção. O El, inclusive, tá com a camisa do Brasil. Mas, assim, é arte. É pura arte. Essa cena é definitivamente pura arte. Arco, eu acho maravilhoso. Rápido, curto e direto. Sabe? É isso. Quando o Jamie entra em campo com a camisa 24, acabou. Não tem mais. Não tem mais arco deles nesse episódio. Pula para outra coisa. E agora vamos falar sobre o arco, talvez o mais, como que eu posso dizer, complexo do episódio. A gente vai tentar resumir para não ficar tão cansativo também, mas mais complexo. O Akufo tá de volta
Ele convida os donos dos times da Inglaterra para uma liga, alguns times da Inglaterra para uma liga, e inclusive a Rebecca. Ele quer criar essa liga separada de melhores times do mundo para poder cobrar mais dinheiro das pessoas, uma superliga. É como se fosse uma Copa do Mundo de clubes que você vai gastar muito dinheiro. E é isso. E o Rupert convence a Rebecca a pelo menos ouvir. A E gente aqui, pegou esse print da Rebecca que eu achei muito bom, assim, que define ela pré-reunião e pós-reunião. A gente vai ter uma imagem também, mas pré-reunião, eu acho que essa imagem define completamente a Rebecca. assim que ela ouve a ideia da liga, tipo, ela nem foi convidada ainda. Mas, tipo, ó, estão criando uma liga, tudo pra ela já é isso. Ela fala, quê? Já é repugnante, porque ela sabe Já, tudo que vai causar, né? ela tem uma. Isso porque, tipo, pô, novamente, pra mim esse é o fechamento do arco da Rebecca. Não só da temporada, mas com a série como um todo, porque a gente conhece a Rebecca como uma pessoa que, tipo, tá assumindo o time pra se vingar do Rupert. Sim. O Tipo, ela plot é não. isso. O plot da O série é plot isso. principal dela é isso. Tipo, essa relação dela com o Rupert, ela chegou ali por conta da separação, ela pegou algo que ele ama, e eu acho que também esse arco é muito bom, porque, tipo, humaniza o Rupert. Tipo, o Rupert tem, pô, as decisões que ele toma durante toda a série até a final ali, tipo, são totalmente questionáveis, totalmente repugnantes, assim, tipo, eles colocam ali. Mas esse é o episódio que humaniza e fala, tá, esse cara não é 100% mal, sabe? Esse cara, tipo, ele ama futebol. Ele chegou ali, tipo, de fato ele amava aquele clube, de fato ele tinha uma relação ali. E ouvir isso da Rebeca, tipo, ela falar isso dele, pra mim é uma parada muito, tipo, É um muito importante, fechamento assim. para É um ela. fechamento. É um É um fechamento pra ela. fechamento para ela. Porque a gente começa essa temporada com a Rebeca diferente. Porque a primeira temporada a gente vê essa relação dela quase como. Ela era a vilã da primeira temporada, né? Porque, tipo, uma vez que a gente tá muito apegado ao Ted, Sim. ela é a pessoa que tentava dificultar ao máximo ele, tipo, tirou o Jamie do time e fazia de tudo pro time ir mal. Tanto que contrata o Ted numa esperança de não dar certo. E na segunda temporada é outra Rebeca. Tipo, ela tipo, se empoderando, né? Colocando no lugar dela. Ela com uma figura, e a terceira começa com uma vingança, né? Do tipo, pô, agora tipo, o objetivo nessa temporada é ganhar do Rupert. Não é, tipo, ser campeão da Inglaterra, é nada, é ganhar do Rupert. Que eu quero, tipo, ela faz a reunião claramente com o Ted e fala, eu quero que ganhe dele. É isso. Sim, sim. Eu acho que essa situação da liga, cara, ela serviu para aquela carta de amor que a gente vai falar dela no final do episódio, mas eu acho ela tão desinteressante. Eu acho que ela pega um aspecto do esporte que é legal de ser explorado, de como ele não vai trazer benefício para o esporte, e para mim ele é tão qualquer coisa, assim, tipo, putz, cara, tinha formas diferentes de você trazer esse fechamento de arco para Rebeca, sabe? Poderia ser, eu acho que funcionaria melhor no bar, lá com os torcedores. Sei lá, cara, não é ruim, tá? E é por isso que eu falo da questão do episódio não, para mim, ser o pior da temporada, porque para mim não é ruim esse arco, mas ele é desinteressante. Acumulado a situação do Roy com a Killy, acumulado a situação do Nate, que eu já tenho uma outra visão a partir de agora, mas vou precisar rever o episódio para conciliar isso, tudo que o El falou. É um acúmulo de coisas desinteressantes e ruins nesse episódio para mim. É bacana ver? É bacana ver. Mas não era o que eu estava interessado em ver da Rebeca. Entendeu? Eu acho que deu para entender. E ela vai, vamos lá, vamos continuar rapidamente. Ela vai até a reunião, né, Well? E na reunião, o Akufo diz: não, a gente vai cobrar mais dinheiro, a gente vai ter mais dinheiro. No princípio, os torcedores vão xingar, vão desgostar, mas com o tempo eles vão ver que é o único jeito e vão pagar. E essa é uma visão tão pequenininha, né? É uma visão tão mesquinha de uma situação para ganhar mais dinheiro. O cara já é bilionário.
Ele herdou não sei quantos bilhões de dólares lá na temporada passada, fala isso. Ele herdou não sei quantos bilhões de dólares na temporada e o cara quer mais. Sabe, beleza, você manter, ok, mas, pô, quer mais? Você quer tirar de pobre agora? A gente já não sabe a Tipo, procedência do dinheiro, aí já quer tirar de pobre ainda. é que, tipo, parece muito uma relação de poder, sabe? De exclusividade. É. Tipo, isso é tão bom, isso é tão amado, mas agora vamos deixar isso exclusivo. Eu acho que tem um lance do dinheiro, mas também tem muito esse lance do. Pô, isso. Tipo, essa liga, com os melhores times do mundo, como você falou, quase um mundial. Isso aqui não é pra qualquer um, saca? Isso Uhum, aqui é pra esse grupo seleto. Tipo, a gente selecionou esses clubes e as pessoas que vão entrar também não podem ser qualquer uma. uhum, Tipo, vão ser essas pessoas que podem pagar. Tipo, como você falou, vai tirar de pobre, mas não é no sentido de, pô, eles vão ter que pagar mais. Tipo, eles vão perder esse entretenimento. uhum. E eu acho que, tipo, o que é legal da liga seu gatilho pra Rebeca, que, tipo, vai fechar o arco dela com o Rupert e também vai fechar o arco dela com o time. Que ela já entendeu Sim, toda a relação e tudo mais. E, tipo, pô, ela tá realmente nesse poder que, tipo, mano, ela tem muito dinheiro. Ela tem muito dinheiro. sim. Tanto que a última cena dela, ela vendo para aquilo, o valor que investiam, ela falou, pô, talvez eu tenha esse dinheiro em espécie. Em espécie. E nem se usa mais espécie hoje em dia, basicamente. Mas Isso só dá uma dimensão de quanto dinheiro ela tem. é, porque querendo ou não, ela não tem só o clube, ela cuida só do clube, mas ela deve ter aquelas paradas de investimento e tudo mais em outros lugares, né? Só não é interessante para a gente saber agora. E aí ela revela a partir desse simples diálogo. Agora, falando um pouquinho sobre o discurso, El. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente vive, respira o futebol diferente, né? Existe muito o estigma de que pessoa que gosta de cultura pop não curte futebol. Sim. Ou não curte esporte no geral. Cara, pelo menos todo mundo aqui do Colmeia, do público pelo menos masculino, que eu posso dizer assim, eu não sei, a Carla não sei, a Andressa eu sei que não curte muito, a Carol é mais ou menos, mas o público masculino é apaixonado por futebol. Assim, é o nível Sim. de consumir. A gente tem, por exemplo, eu, o El e o Wallace, a gente trabalha na TNT Sports, então, tipo, já tem uma situação específica. O Wallace é comentarista lá também. Então, tipo, a gente vive, a gente respira diferente. E quando a gente tem essas palavras sendo ditas, a gente é muito fácil para a gente entender que isso é uma carta de amor ao esporte, ao futebol, ao correto dentro dele e ao fazer o certo dentro dele. Como que você recepcionou esse discurso? Ó? Cara, acho que o que você falou é perfeito, porque, tipo, conecta. Quando ela fala, tipo, de que um jogo pode melhorar seu dia, ou, tipo, jogar lá pra baixo, tipo, a gente Uhum. consegue se conectar com isso. Tipo, a gente entende Sim, isso. sim. Então, é uma carta que fala diretamente com o amor ao futebol e fala dessa relação, tipo, desde o início da série, tipo, já caminhando pro fim, assim, de arco e tudo mais, a gente vê que o Richmond, por mais que, tipo, a Rebecca seja dona e tudo, tem essa relação lá de cima, né? A gente tá vendo a história do treinador do time, da dona do time, dos Uhum. principais. A gente vê que eles nunca deixam escanteado os torcedores. Sim. Sempre a recepção dos torcedores com o TED na cidade, nessa temporada, os torcedores indo pro treino acompanhar o que estava acontecendo, qual é esse novo método, entendendo como é que funciona o time, porque o Ted até verbalizou isso, tipo, expôs isso no roteiro, né? Tipo, o time não é nosso, a gente tá pegando emprestado. E a É Rebeca isso. pega essa fala e coloca de novo, Uhum. tipo, nós somos donos agora, porém o time são torcedores. Uhum. São dessas pessoas que amam o futebol e, tipo, ela até humaniza a galera ali, tipo, vendo eles como criança, mas também colocando eles nesse papel, tipo, vocês estão aqui porque vocês também amam esse esporte. Então vocês também são essas pessoas. Por mais que vocês estão nessa relação de poder agora, de tomada de decisão, vocês também são essas pessoas que amam o esporte, ou pelo menos amavam, né? Tipo, depois tem Uhum. essa relação de se corromper ou não, mas pelo menos amavam, e tem essa relação especial. Então, todo o discurso dela, tipo, regido pelo Nate ali no violino, cara, a cena é absurda, é de arrepiar, É. mexe, Uhum. porque quem gosta daquele esporte, até quem não gosta, tipo, vai se identificar de alguma forma, fala, pô, eu posso não gostar de futebol, mas eu conheço alguém que fica maluco e é exatamente isso.
Sim. Do nada tá uma quarta-feira, o dia foi mó bom, mas o time dele vai lá, perde, é eliminado, ele fica ruim. Ou Não senão o consegue nem contrário, dormir. ou o contrário, a vida tá muito boa, mas de repente o time é eliminado, ou o time, tipo, tá, a vida tá muito ruim, mas de repente o time ganha um jogo e a pessoa tá eufórica e, tipo, nada importa naquele momento, ela tem aquele êxtase. Então, às vezes o futebol é o único respiro de felicidade, de entretenimento que a pessoa tem ali, uma Sim. válvula de escape. Sim. É absurdo, cara, é absurdo. O futebol é só o futebol mesmo. E ela fala, né? O futebol não é só um esporte, não é só futebol. Né? O que a Esse é o gente começo do sempre diálogo do discurso dela. é um discurso que a gente sempre fala por um vídeo que às vezes rola na internet de pessoas fazendo boas atitudes, jogadores tendo boas atitudes, assim, e demonstra que realmente não é só futebol mesmo. E uma série que representa isso, que mostra isso pra gente de uma forma fictícia, mas ao mesmo tempo puxando tantas coisas para a realidade, eu acho fenomenal, assim, fenomenal. O discurso é fantástico e, e o resultado dele, ela fazendo as pessoas ali naquela sala, pô, abrir a cabeça por real, né? Não tem necessidade da gente cobrar. Eu acabo tacando um monte de comida neles lá e tal, dando um surto, que é para ser engraçado e tal, mas esse fechamento, assim, e ela chegar depois no TED e falar, cara, não me interessa mais ganhar do Rupert ou não. Não me interessa mais. O que me interessa agora é ganhar pelos torcedores, pelo clube. E eu acho, mano, a gente não sabe como tá a situação da tabela. Com 10 vitórias seguidas, são 30 pontos. Como é que tá o City, como é que tá o West? Não, a gente não sabe como é que tá. Mas tendo a achar que era o pan que faltava pro Richmond ser campeão. Você acha que vai caminhar para isso? Eu acho que sim. Eu acho que tudo convertia para isso. O jeito de jogar, a motivação do Ted, a motivação dos jogadores, o Roy finalmente se encontrando desse jeito aí que foi, mas se encontrando. As coisas, os arcos, as coisas. E só faltava um arco, que era o dela. É porque se o Era uma Richmond é vingança. campeão e ela ser por vingança, ia ser, tipo, É muito ruim, contraditório, porque a série é ruim, é ruim, é é ruim. ruim. Tipo, não é ruim, porque é uma motivação e é uma baita motivação. Mas é ruim para a personagem em si, é ruim para a série que ensinou sempre o contrário disso. E a gente tem isso agora. Pô, cara, sinceramente, eu não via o Richmond campeão, tanto que a gente fala, né? Você e o Wallace lá no primeiro episódio, pô, eu não vejo É irreal. campeão, é Que é irreal. irreal, não sei o quê. E, cara, eu acho que é para ser irreal. Eu acho que é para ser irreal. Um clube que acabou de subir e ser campeão, eu acho que isso nunca aconteceu. Mas eu acho que é para ser irreal. E esse irreal ele só vai ser possível depois dessa resolução da Rebecca. E também até pegando um. Não é não tão recente, mas tipo a história do Leicester, a relação do treinador com a cidade, tudo é bem próxima com. E ser um time pequeno, né? E ser campeão na Inglaterra. Talvez eles estejam se inspirando nessa história da vida real ali, que já rolou. Até para deixar factível, assim, falar, olha, pequenos já venceram também, então sim, não estão mostrando algo impossível. O Leicester, ele acostuma a jogar a Premier League, né? Eu não sei Não, se ele tipo, é outra. sobe. Não sobe direto. Ele já ficava ali, só que ele era, tipo, meio de tabela para baixo. Aí tem essa temporada, tipo, absurda e bate campeão. E campeão, que, tipo, quase não toma gol, tem umas paradas assim. Bem isso. Mas, assim, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto final. Só dá para ser campeão se todo mundo estiver de acordo. Quem faltava estar de acordo? O Roy e a Rebecca. Tá resolvido nesse episódio. Talvez os dois próximos episódios seja. Talvez eu até entenderia assim, que o próximo episódio seja a resolução da liga. O nome do próximo episódio é Mother City, né? É Mãe City. Cidade Mãe. Eu nem li a sinopse, eu só vi lá, tipo, Mãe City. Aí, então, tipo, fica aberto a interpretações de como isso vai impactar, né? Eu acho que a resolução da liga pode ser no próximo episódio e o último episódio seja só de despedidas mesmo, de resolução ali de tudo, sabe? Pra gente. Aquele final de série.
Eu acho que pode ser assim. Mas vamos lá, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver, porque tem muita Calma. coisa para tem muita coisa para acontecer ainda na série. Eu acho que os próximos episódios são bem longos também, né? Como esse foi de 1 hora, eu acho que os próximos são bem longos também. Então vamos esperar para ver. É isso. É isto. Vamos para a nossa finalização? Pedir para a produção colocar aí a vinheta. Você quer falar alguma coisa, Well? Não, eu vou rodar a vinheta, eu tô aqui puxando ela. O Well é a produção, é isso. É isto. Cada semana que passa vai ficando um pouco mais difícil essa sensação, esse sentimento de que tá acabando. Tá acabando. E eu vou dar uma de Marcelo Beckler aqui, vou chorar ao vivo? Eu não vou chorar ao vivo. Mas assim, talvez Hoje no não. último episódio. Hoje não. Mas no último episódio, sim. O último episódio. Mas no último episódio é provável que sim. Não Mas eu tava simulando o Marcelo Beckler falando do Messi, Cristiano Ronaldo e de que tá acabando. Mas assim, tá caminhando. Tá caminhando. De alguma forma, como eu falei, para mim não é um bom episódio, mas você viu que tem muita coisinha que dá para tirar de bom dele, né? A gente meio que só falou bem, basicamente. Os pontos que eu não gostei estão lá no começo, mas tá caminhando e eu acho que tá caminhando a bons passos para uma resolução bacana. Eu particularmente não ficaria surpreso se a Apple decidisse renovar, se tipo toda a história da última temporada fosse tipo uma mentira. E que, era para ser a última mesmo, mas no final eles decidiram que não, pode fazer mais umas 2 e 3. Eu ficaria muito feliz, mas eu também ficaria com medo, porque a série já se atrapalha um pouco nessa terceira temporada. Imagina nas próximas se forem acontecer. Well, sua finalização sobre esse episódio. Eu acho que, tipo, mais uma temporada, acho quase impossível, mas, pô, rolaria um especial de Natal ali, né? Uma reunião ali depois, ou uma outra resolução que fica pendente. Sempre tem uma historinha ali. Tipo, Ted Lasso tem muitas histórias ali, né? Muitos arcos. Seria interessante, tipo, a gente é tão apegado nesse universo que nada nele é demais, assim. Tipo, mais que a gente fique com medo de estragar, mas, tipo, a gente quer um pouco mais. Então, fica aí a esperança. E é isso, cara. Agora é esperar os 2 próximos episódios, como você falou, tipo, certeza que vão ser longos, porque precisa. Agora o Ted tá meio que de escanteio, né? Tipo, a gente vê ele ativamente, só que, tipo, não aprofundamos uma história nele, já são 2 episódios que a gente não vê a relação dele com o filho, não vê a relação dele pessoal. Então, no próximo episódio isso certamente vai ser abordado, porque acho que não dá pra guardar isso tudo pro final. Você precisa construir uma fagulha ali e já encaminhar pro fim. E a expectativa pro próximo episódio é alta, né? Porque é o prólogo pro fim, né? Então, pra mim, a minha ideia é quase um episódio duplo, assim, pra encerrar. No próximo episódio, a gente vai começar a ver um encerramento pra série como um todo. Uma resolução. É isso aí. Bom, é isso. Tá acabando essa nossa análise semanal de Ted Lasso aqui. A gente tá preparando um episódio final, não sobre o episódio em si, mas sobre a série como um todo, especial, com algumas pessoas, alguns convidados. Vamos ver se isso acontece, vamos torcer para isso acontecer. De qualquer forma, a gente agradece mais uma vez aí o pessoal que está assistindo. Toda semana tem um grupinho de pessoas assistindo, principalmente comentando, isso tá bacana. A gente está fazendo muito mais por amor a Ted Lasso do que por repercussão ou coisa do tipo. A gente sabe disso, né? Que não é uma série, infelizmente, não é uma série que é tão popular assim. Deveria ser mais, mas não é tão popular assim. E, bom, a gente agradece todo mundo que está assistindo. Faltam só 2 semanas, só 2 episódios. A gente vai fazer com o maior carinho possível para que tudo funcione legal durante toda essa temporada, como tem funcionado até agora. Mais uma vez, Well, obrigado. Mais uma semana aqui comigo. E basicamente é isso. Se inscrevam no canal Colmeia, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta, vídeo todo dia. E é isso. Basicamente isso. Pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau.